Pandemia, mudança do trabalho para home office, o trabalho em casa, pressão por produtividade e jornadas de trabalho muito extensas que têm como pano de fundo uma sensação de insegurança, de medo em relação à perda de renda e ao desemprego. Quando essas situações afetam a saúde mental? Tem uma condição relacionada ao trabalho que nós vamos abordar hoje aqui no vídeo, que é a síndrome de burnout. Essa situação é o esgotamento físico e mental relacionados ao trabalho. A síndrome de burnout resulta de um estresse crônico relacionado ao trabalho, que excedeu a capacidade de adaptação dessa pessoa, que passa a ter sentimentos de esgotamento físico e mental relacionados ao trabalho e distanciamento, em relação a ele. Além disso, uma postura negativista, pessimista ou mesmo cínica em relação ao seu ambiente de trabalho e uma perda de eficácia profissional, uma redução muito importante da sensação de produtividade, de eficácia. Esse estado de estresse crônico, ele é provocado por condições de trabalho física e mentalmente desgastantes, como, por exemplo, sobrecarga de funções, falta de autonomia, competição desmedida, cobranças exageradas, uma falta de reconhecimento dos esforços e até mesmo situações de falta de confiança, de colaboração e de assédio entre os chefes e os demais colaboradores da empresa. Então, é uma condição que está muito relacionada ao trabalho. E por que nós estamos abordando ela aqui? Porque ela afeta 3 em cada 10 brasileiros, então é uma questão de saúde mental importante, que antes era vista com muita frequência em médicos, enfermeiros, professores, policiais, pessoas que têm contato muito direto com o público, que atendem o público e que, claro, foram muito afetados agora na pandemia, Esses profissionais muitas vezes na linha de frente, tendo que lidar com situações que desafiavam a sua capacidade de adaptação. Mas, além deles, virtualmente todo mundo, está enfrentando uma situação que demanda, que é um estresse crônico, a pandemia, que demanda novos jeitos da gente lidar com as coisas, como, por exemplo, o estudo em home office, o trabalho em home office, você tem que estar ligado a telas 24 horas, esse borramento entre os horários de trabalho e de descanso, que eu até comentei num vídeo sobre insônia uns tempos atrás aqui no canal. A gente não tem mais tão bem definida a hora que a gente sai do trabalho e a hora que já estamos em casa. Não, está tudo misturado, o que leva a um aumento dessa carga horária e com celular e computador é como se estivéssemos de plantão quase que o tempo todo. Isso leva, claro, a um esgotamento. E o resultado disso é que a pessoa vai ficando desmotivada, não somente em relação ao trabalho, mas às vezes ela não quer nem sair de casa e passa a ter sintomas tanto da esfera física quanto da esfera psíquica. Dentro dos sintomas psíquicos, nós podemos listar as dificuldades de concentração e os lapsos de memória, a ansiedade, a pessoa se sente sobrecarregada e com perda de controle do ritmo do trabalho, mudanças de humor, irritabilidade e até mesmo depressão, associado com sentimentos de pessimismo e de baixa autoestima. A pessoa sente que ela não é valorizada ou que o trabalho dela não é suficientemente bom ou ainda ela se sente injustiçada, como se ela tivesse oferecendo mais do que recebendo em troca. É como se houvesse um desequilíbrio nessa relação com o trabalho. Além disso, a pessoa pode enfrentar sintomas físicos, como, por exemplo, dor de cabeça, palpitação, crises de pressão alta, falta de ar, tensão muscular, distúrbios gastrointestinais e insônia, que inclusive nós já falamos em outros vídeos aqui do canal. A perda de libido também é comum, a relação sexual fica mais uma tarefa, mais uma obrigação a ser feita e não um momento de prazer com a parceria.
E as ausências do trabalho se tornam cada vez mais frequentes. Mas um detalhe, mesmo nas folgas ou faltas, a pessoa não sente que descansa. E como a pessoa não consegue descansar, frequentemente faz uso de álcool, bebida alcoólica, ou ainda remédios para dormir, ansiolíticos, além do prescrito até, para conseguir relaxar. Então pode ter um abuso em relação a essas substâncias. Ou ainda, para compensar o cansaço, a fadiga no dia seguinte, a pessoa vai abusando do uso de café e estimulantes para poder se manter alerta. Então, há um risco de problemas com substâncias, né? Com álcool, com outras drogas estimulantes também. O tratamento da síndrome de burnout envolve tanto a psicoterapia quanto o uso de fármacos, de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos. Enquanto os fármacos atuam mais diretamente no alívio dos sintomas físicos e psíquicos, a psicoterapia vai ajudar a pessoa a encontrar melhores estratégias de enfrentamento em relação a essas situações. Mais do que isso, vai fazer com que a pessoa possa se questionar sobre as escolhas profissionais e se implicar nelas, né? De maneira que, se aquilo às vezes não é o que ela está querendo, o que ela deseja, que ela possa assumir isso e poder procurar alguma coisa melhor, né? Alguma coisa que tenha a ver com o que ela deseja para a vida dela. Agora, aí eu faço também uma ressalva, né? Que nós estamos numa situação em que muitas vezes as pessoas não podem escolher, e a gente entende o burnout como uma síndrome ocupacional, né, relacionada ao trabalho, e a gente trata o indivíduo. Então nós olhamos para uma pessoa que deu pane, né, tem uma pane no sistema, e ela é retirada, tratada, toma remédios, faz terapia para voltar a ser produtiva, para voltar a entrar nesse sistema novamente. E será que o sistema é justo? Será que o sistema, as relações de trabalho possibilitam que a pessoa tenha essas condições adequadas, né? Ou se nós falamos que são condições física e mentalmente desgastantes que promovem isso, e muitas vezes a pessoa não pode simplesmente deixar um ambiente tóxico, um ambiente nocivo, em busca de algo melhor, né? Devido a essa situação de crise que nós vivemos, principalmente na periferia do capitalismo, em que as pessoas estão se agarrando em qualquer situação em que possam manter a sobrevivência sua, da família, né? Então, é uma reflexão, né, que eu faço aqui, junto com você, que embora, né, nós estejamos olhando para a pessoa que precisa de ajuda, a gente não pode deixar de ver o cenário maior, né, que ela também sofre, não só porque ela não consegue lidar com o estresse crônico, mas porque o sistema, né, as relações de trabalho produzem um estresse crônico, o qual a pessoa muitas vezes tem pouca condição de enfrentar, porque, né, precisa, senão a sua família e ela vão sofrer as consequências de não aceitar determinadas situações. Então, nós temos que olhar para o indivíduo, claro, e poder oferecer tratamento, mas sem esquecer que esse tratamento devolve ele para a produtividade, mas em que tipo de relação de trabalho, né? Acho que essa é uma limitação que nós da saúde mental temos, porque a gente vai poder ajudar o indivíduo, mas a situação aí, como por exemplo nós estamos vendo agora, o esgarçamento das relações de trabalho, né? Agora na pandemia principalmente, fez com que as pessoas tivessem que aguentar muito mais do que já aguentavam, né? Então fica aí a minha mensagem de reflexão. Bom, muito obrigado pela sua companhia nesse vídeo, espero que tenha gostado. Compartilhe, curta, se inscreva no canal, ative as notificações, a gente vai se falando nas próximas semanas. Um abraço.